O programa de hoje é apresentado na Choperia Quibelândia, centro de Florianópolis. Vamos falar um pouco da perda cultural na nossa cidade, fazer uma visita ao parque temático da Dalpisol em Faria Lemos. E no último bloco, o último capítulo das expedições de sabor na Sicília. Por isso, fique ligado e deguste esse programa sem moderação. Raul, bem-vindo ao Momento Temperado. Vamos começar com galhardia. Prazer receber você, Tintim. E vamos começando muito bem com a primeira sugestão da nossa Quibelândia. Novos bolinhos criados pela Cristina. Bolinho de carne seca e bolinho de mussarela. Que a gente vai ver como é que fica com esse vinho. Sugestão da Decanter Importadora. Um belo vinho Amalaia Gran Corte, do produtor Colomé. Ele vem de Salta, do Alto Vale do Calchaquí. Tem essa concentração de cores e aromas e açúcar nas uvas, com uma profunda coloração purpúrea muito luminosa. Ele seduz pelo rico olfato de frutas negras e vermelhas e tem este final extremamente longo, que inclusive permite belas harmonizações com os nossos churrascos de final de semana. Vamos experimentar esses bolinhos para ver como é que fica? À vontade. Vamos lá. Eu vou com a mão. Me pareceram os bolinhos, belo acompanhante para esse vinho potente de sabor, com esse corpo, muitas frutas. Raul, parece que nós estamos perdendo muita identidade das coisas da nossa cidade, Florianópolis, afora a perda de companheiros, da inteligência da ilha, mas principalmente o nosso centro, onde está aqui encravada a nossa Quibelândia, a nossa grande choperia e bar. O centro da cidade, após as 18 horas, afora o movimento de estudantes, ele fica morto. E repetindo, um dos poucos bastiões de resistência é a Quibelândia, porque não temos mais nenhum oferecimento, não temos outro ponto de encontro para se debater as coisas da cidade, a cultura. Você é um escritor que tão bem explana as coisas da nossa gente, com seus romances, com as suas crônicas. Como é que você está vivenciando esse novo e triste momento? Certas coisas são inerentes à passagem do tempo. Aqui foram cometidos, digamos assim, erros inomináveis, né, em relação ao centro de Florianópolis. O Rio de Janeiro, por exemplo, resgatou a Lapa, né, que estava abandonada, estava decadente, e hoje em dia virou um local turístico. Aglutinando bons bares, restaurantes. Poderia ter sido feita alguma coisa aqui nesse sentido, nunca se pensou em fazer, né, porque nunca houve assim um interesse cultural, né, das administrações, pelas coisas típicas da cidade. Então o centro foi de repente ficando esvaziado, não é? Só é lembrado durante o carnaval. Exatamente, só durante o carnaval. E os bares que existiam no centro também foram fechando, as gerações foram passando. Você não encontra hoje mais um American Bar na cidade, né? Local onde as pessoas se reuniam. Ou um piano, ou um chorinho, com música bar, né? Da terra. Como tinha o Meu Cantinho, como tinha os bares do Luxo, do Querência. Né? Passaram. Após os expedientes de trabalho, das redações dos jornais, que eram todas aqui pelo centro, as pessoas se reuniam ali. Hoje tudo isso acabou, né? Depois das 9 da noite, é um perigo público andar pela Conselheiro Mafra, aqui pela Tiradentes, João Pinto. Você está sujeito a ser depenado, né? Infelizmente, estamos fadados a perder tamanha identidade cultural que nós já tivemos, inclusive com o teu mais recente romance, esse envolvimento que os dois visitantes na ilha conseguiram ter com todas as belezas, os amores, né, que a ilha emprestava aos seus visitantes. A história se passa em meados dos anos 40, quando tudo, né, acontecia em torno do centro da cidade, até porque as estradas, praias e tal não existiam. Eram aventuras. Eram aventuras. As praias da moda eram em Coqueiros.
pessoas tinham No casa de continente. praia em Coqueiro. Saíam da ilha. Casa de praia em Coqueiro. Hoje ainda acho um absurdo isso. Mas era longe chegar. De ônibus levava quase 1 hora para ir a Coqueiros. Era um passeio. Então, o centro ainda, né, aglutinava as pessoas. Onde existiam os cinemas, os bares, muitos bares. Cafés, Cafés, padarias. o Chiquinho, tinha aquela bar, tinha o Pérola, que aparece muito nesse meu romance. Que, diga-se de passagem, marcou época o Bar Pérola e existe pouco Era registro fotográfico. Exatamente, era um lugar assim, Pomposo. mais pomposo, mais luxuoso, que também não durou muito, porque os preços não eram muito acessíveis, só para uma elite. O Ilhéu já rejeitava preços altos desde essa época. E depois de algum tempo virou Bar Rosa, né? Porque aí era bar mais dirigido ao público masculino, digamos assim. Né? O primeiro café em pé da cidade foi o Ponto Chique, né? Que marcou época Até e então, procura se perpetuar Os hoje. cafés eram sentados, as pessoas, né, como existe no país até hoje, né? Sentavam, pediam um café e ficava ali a tarde inteira. Né? Um licorzinho do lado. O café. Então, o Ponto Chique foi o primeiro café. Inovou. Em pé e acabou virando depois o ponto de encontro, né, Senadinho. dos políticos da época, das figuras de destaque, e acabou com sendo apelidado, né, de Senadinho, onde pontificava a grande figura que foi o senador Alcides Ferreira, né? Que Deus o tenha. O homem mais engraçado que já teve nessa ilha, mais espirituoso. Né? E Raul, o que você sente, você tendo filhos, casados, já avô? Você vê alguma modernização na nossa cultura local ou realmente estamos importando os modismos descartáveis? E a cultura se embrulha nisso tudo? É difícil ver, né? Porque as coisas vão se modificando, né? Com o tempo, com as gerações, os gostos vão mudando também, né? Agora, eu acho que há assim, um desinteresse, né, pelas coisas mais culturais por parte das administrações públicas, que não dão muita importância a isso, né? Então, o centro da cidade, por exemplo, se tivesse sido conservado como era há 50 anos atrás, um pouco mais, a Floripa, né, como hoje está sendo chamado, poderia ser uma Bahia do Sul, se fosse conservado exatamente como o Jorge Lacerda, aliás, o governador, tinha um projeto para tombar o centro da cidade. Mas foi vencido. Mas ele enfrentava grandes resistências, inclusive dos próprios correligionários dele, que queriam, pensavam mais no lucro, né, transformar certos casarões em prédios. É dita modernização, mas com planejamento zero. Foi só ele morrer que surgiu o primeiro prédio na Felipe Schmidt, que foi o edifício da IA. A partir dali, apareceram as imobiliárias, começaram a praticamente depredar o centro. Né? Vamos chamar os comerciais, que no segundo bloco a gente continua. Não posso deixar de agradecer aqui ao Água Viva Residência. A sua vida merece essa vida. E você fique ligado que vem mais assunto interessante no programa de hoje, gravando aqui no centro de Florianópolis, na Quibelândia, a Valorosa. Tchim, Raul. Agora para outro vinho. Saúde.